Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui e esse vídeo, gente, é muito sério e eu gostaria que vocês ficassem até o final. É muito sério mesmo, algo que o Bispo Macedo falou na reunião com os pastores e a gente vai debater sobre isso agora, tá bom? Ouça isso, olha pra você, isso não tem lógica, gente. Vou falar sobre isso e com certeza você grava isso. Então, quando você ouve falar por aí que temos que viver pela graça, Deus, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Essa graça não é de graça. Lá em Efésios, ele fala assim, 2:8, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, Deus, pela graça dele, nos dá o dom da fé. Porque é a fé que salva. É a fé, não é o que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Para crer é fé, não é graça. E contrariando também essa graça desgraçada que se chama... Bom, pessoal, eu tenho que falar para vocês o seguinte, que talvez este seja um dos últimos vídeos que eu estou gravando, até porque eles estão derrubando o meu canal. Eu não sei se esse canal vai durar muito tempo. Já não vai, provavelmente que nos próximos dias eles tirem esse canal. Mas antes eu queria que vocês jogassem esse vídeo para todo mundo, porque esse vídeo talvez seja o vídeo mais sério que eu já gravei aqui nessa plataforma. E vou explicar para vocês o motivo. Vocês ouviram esse áudio aí, né? Que é absurdo. Tá? A questão da graça é porque os pastores estão abrindo os olhos e ele está desesperado, perdendo aí pessoas na fogueira santa por causa da graça, ou seja, ele não está conseguindo mais arrecadar o dinheiro que ele arrecadava. Mas o maior pecado que ele comete, e eu falo que ele está correndo o risco de não ser salvo, porque a Bíblia fala lá em... Você pode pegar aí a sua Bíblia e abrir lá no livro de Judas, capítulo... É o primeiro capítulo, versículo... É o primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou seja, a salvação que é igual para todos, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez que todas foi entregue aos santos, ou seja, as pessoas que se propõem a fazer a obra de Deus e se santificaram. Pois certos indivíduos, está falando certas pessoas, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Pois é, quando ele fala que essa graça é uma desgraça, ele está falando do próprio Senhor Jesus, porque aqui o próprio Judas está falando, olha, e esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tá? Ele está falando, negam a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Pois é, a graça que ele falou que é uma desgraça é o próprio Senhor Jesus. Bom, gente, eu vou explicar para vocês por que ele faz essa confusão, porque ele se baseou toda a sua doutrina no sistema feudal, né? Neopentecostal, doutrina da prosperidade. E ele se ofende quando a gente fala da graça, porque por meio da graça é que vem a salvação. Ele ainda não entendeu e ele não entende a lógica disso, que
ter fé em Deus, por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus, que tudo que a gente, para nós alcançarmos, tudo é pela fé, não significa dizer que é por esse motivo que nós iremos ser condenados ou iremos para o inferno se nós não tivermos fé. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele tem que aprender a separar as coisas. Uma coisa é você receber o galardão, tá? E a Bíblia vai dizer, você pode pesquisar aí, que mesmo sendo salvos, alguns não vão perder a salvação, mas não vão ter galardão da salvação por meio da fé, né? Lá em Romanos 6:23 fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é que a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Embora o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês precisam entender de uma vez por toda que quando se trata de inferno, de maldição, de condenação, tá? É para eles, tá? Mas para nós que morremos em Cristo, aceitamos a Ele e morremos, batizamos nas águas e morremos, né, para este mundo, nós não enquadramos mais nessas questões de maldição, do inferno, de lago de fogo. Tirem isso da cabeça de vocês, e é isso que eles não querem aceitar. Eles querem incultar na cabeça das pessoas todos os dias que elas estão enquadradas nas mesmas questões daqueles que não aceitaram Jesus. Uma vez você aceitou Jesus, você foi alcançado pela graça, você não tem mais que preocupar. Pecar, você vai pecar, vai cometer erros, mas a pessoa que foi alcançada pela graça, ela foi salva pela graça, que a pessoa que aceitou Jesus, ela não vai viver pecando, ela não vai viver, até porque é um filho que foi bem ensinado, foi bem educado, você nasceu de novo, ou seja, a sua própria consciência te acusa quando você está errando. Isso é fato, gente, não há necessidade de nós ficarmos discutindo essas coisas. Em João 1:6-17 diz, porque todos nós temos recebido pela sua plenitude a graça sobre graça, porque pela lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, O problema do senhor Bispo Macedo é que ele quer aniquilar a ideia de que as pessoas agora podem ficar à vontade. Elas não precisam sacrificar, elas não precisam dar oferta, elas não precisam dar dízimo, elas não precisam fazer votos. Isso não é uma obrigação. Ela não precisa fazer campanha para receber o Espírito Santo, ela não precisa receber campanha para ser abençoado em qualquer uma das suas áreas. Ou seja, isso tudo é de graça. Ele não quer aceitar essa lógica, tá? Aí ele quer endemonizar essa pregação de Paulo e dos apóstolos, tá? Sobre a graça, para que eles não percam membros, não percam arrecadação e as pessoas não venham sacrificar por causa da graça. Porque ele está falando da graça. Pois é, só que ele está criando uma nova forma de interpretar a lei da graça. Não existe interpretação para a lei da graça. A graça é o que é e pronto, acabou. Não adianta ele tentar inventar a história, falar, olha, a graça é isso, a graça é daquilo jogo, é assim que a graça é. A graça não é bem assim tudo de graça, não. Essa graça é uma desgraça. Pois é, ele pecou contra o Espírito Santo de novo. Ele faz a mesma coisa de novo, falando contra o Espírito Santo, falando que o Espírito Santo Jesus é uma desgraça. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é uma loucura. Bom, gente, é gravíssimo, tá? Essa história que ele contou, é gravíssimo esse áudio que ele gravou. E posso garantir para vocês, pastores, vocês estão no caminho errado. Vocês que estão aí, obreiros, membros dessa instituição, vocês estão... É uma aberração, tá? Eu acho que a sociedade brasileira, a sociedade que leva as coisas de Deus a sério, ou seja, os que levam a graça a questão séria, deveriam se reunir para contrapor essa loucura iurdiana. O Bispo Macedo realmente ele está com um problema sério. Toda hora ele fala uma coisa diferente da outra, toda hora ele muda de contexto, ou seja, ele não está bem, tá? Está muito claro para mim que ele não está bem. E ele está realmente, literalmente desesperado por arrecadação, por compromissos que ele fez de gastos, e cada vez mais gastos. E a culpa é dele, porque essa coisa de ficar construindo templos, tá? Ele acha que isso é crescimento do reino de Deus, você ganhar almas. Está tudo errado. Jesus não mandou construir templos, Jesus mandou salvar pessoas. Você não precisa de templo para salvar ninguém.
Você precisa enviar missionários para pregar a palavra de Deus. E não importa para onde elas vão, não importa em qual instituição que elas estarão, o importante é que elas serão salvas. Nós receberemos galardão pelo que nós fazemos como obra, mas a salvação ela vem pela graça, imerecida. Tá? Então, essa coisa, essa loucura, esse mega maníaco, né, de querer mostrar, de ser melhor que todo mundo, isso é um problema sério. Pois é. Eu estou dando um conselho para vocês, pastores da Instituição Universal. Leia a Bíblia seriamente, comece a estudar a Bíblia e comece a entender de que ele está louco, ele não é normal. E se vocês continuarem participando dessa loucura dele, é aquilo que eu falei, que lá em Apocalipse, da carta da Tiatira, Jezabel e com eles prostitui, pois induzem aos meus filhos a prostituírem com ela. Essa doutrina, instituição universal, é a Jezabel dos dias atuais. Vocês é que sabem, se quiserem continuar, continue. Mas a situação está muito mais séria.